No dia 20 de maio, o Sol entra no dinâmico, liberto, racional, intelectual signo de Gêmeos, marcando o período dos aniversariantes do signo, portanto, felicitações e continuidade do desenvolvimento das energias de 2024. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. O Sol mudando de signo mais uma vez, quer dizer que a gente terminou o período de Touro e agora começa o período de Gêmeos. Quando isso acontece, ninguém muda de signo, todo mundo continua com seu signo aí de nascimento. Para mudar tem que nascer de novo, outro dia, outra hora, outro lugar, para pegar um mapa diferente. Ou seja, o que a gente passa a receber agora são as irradiações dos temas de Gêmeos, da coletividade. Todos nós vamos trabalhar com essa energia a partir de então. Quer dizer que é como se a gente vestisse uma roupa diferente, mudasse um pouco o tom, mas a essência permanece a mesma. E aí a gente precisa lidar com esses desafios. E a gente está chegando numa fase que começa os desafios do ano com mais intensidade, Se é que é possível 2024 ser ainda mais intenso. Mas eu tenho que fazer um papel incômodo de lembrar que a gente só está no início, O que aconteceu desde o ingresso do Sol em Áries, que foi o ano novo astrológico, o vídeo tá aqui no canal para quem quiser assistir e saber mais, porque ali começou as energias com o ano regido por Saturno. Então é importante também entender que a gente só tá no início. E agora isso começa a crescer, começa a desenvolver de certa forma o que estava desenhado lá na mandala do ingresso. Então é por isso que eu tô falando que é importante a gente ver e entender aquela mandala, porque ali estão os potenciais que vão influenciar pelo resto do ano até março de 2025. E agora me conta as fofocas que eu tô doido pra saber, Porque na verdade o signo de Gêmeos é considerado como um grande fofoqueiro. Será que é verdade? O signo de Gêmeos esse ano vai do dia 20 de maio ao dia 20 de junho. Ou seja, quem nascer neste período, entre o dia 20 de maio e dia 20 de junho, vai ser do signo de Gêmeos. Por isso que é importante, porque anualmente dá uma variada nesses ingressos do Sol. Então é importante consultar sempre, fazer o mapa, principalmente para tirar aquela dúvida e não usar as datas que estão nas tabelas, porque muitas vezes não é a mesma coisa. Por exemplo, o inverno vai começar no dia 20 e geralmente é no dia 21. Então é importante também entender que essas datas são variáveis, mas podem afetar o signo aí. Muita gente acha que é de um signo e quando faz o mapa descobre que está no início do outro signo. Então é importante fazer o mapa para afirmar com certeza de que signo, o signo que estava ali o Sol transitando no dia do nascimento. Gêmeos é regido pelo planeta da mente, da comunicação, das trocas, da fala, da escrita, do pensamento, o Mercúrio, o mensageiro dos deuses, aquele que faz a ponte entre os mundos. Essas características que o Gêmeos herda de Mercúrio, que é mais racional, mais intelectual, muito voltado para classificar, para, de certa forma, distinguir um de outro. Tanto é que é um signo dual, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas porque vem do Mercúrio, recebe essa energia da troca, recebe essa energia que é para levar as mensagens. Isso marca muito o signo de Gêmeos, e é por isso que eu fiz até a brincadeira da chamada lá de falar sobre questão de fofoca, Porque é um verdadeiro leve trás de informação, e que pra gente isso é fofoca, não tem outro nome, Mas é porque tá interessado nesse fluxo, nesse dinamismo, como a gente já vai ver. A energia do signo de Gêmeos é do elemento ar. Ele é o mais ar de todos, porque ele causa ali a mutabilidade do elemento ar. Então é muito intenso no que o elemento representa, que são as socializações, a racionalidade, a intelectualidade, tudo que é muito do ar tem relação com o raciocínio lógico, com conexões, a gente se conecta através do ar que a gente respira. Esse é o exemplo que eu sempre trago aqui para falar dos signos do elemento ar, só que o Gêmeos, a diferença é que ele vai criar condições
variáveis para que algo novo surja. Então a gente observa que no nosso calendário o Gêmeos vem no final do outono. Então ele começa a criar um clima de instabilidade, as temperaturas variam mais, oscilam com mais facilidade. Ele vai criando essas condições para que se estabeleça este ano, a partir do dia 20 de junho, o inverno. Então essa mutabilidade que dá a sensação de que o signo de Gêmeos muda muito de ideia, vem por conta da função do signo, que é exatamente causar essa variação, causar essa condição que mais tarde vai dar origem a uma nova estação. Na oposição está o signo de Sagitário, né? Então o que assombra o signo de Gêmeos é o que está lá em Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, é um signo que fala muito sobre aventura, sobre entusiasmo, otimismo, empolgação. Não só isso, mas enxergar além, enxergar ao longe, né? Sagitário também traz uma certa miopia quando fica muito restrito aos horizontes. É um signo muito sincero, é do elemento fogo, então é muito ativo. E o signo de Gêmeos recebe na oposição essas características. Então, às vezes, o que o Gêmeos, como está muito interessado no dinamismo, na troca, né? Nas mensagens ali que ele consegue captar, então vai de flor em flor, como se fosse uma abelha ali disseminando pólen, é interpretado às vezes como raso, de não se aprofundar. Então as questões mais profundas, mais filosóficas, de pensamentos mais elevados, às vezes ficam por conta do signo de Sagitário. Mas calma aí, não quer dizer que as pessoas de Gêmeos sejam todas assim, não é isso. É porque é muito rápido, eu espero que vocês estejam entendendo isso. É um fluxo muito rápido, então a troca é focado na troca, focado no dinâmico. E é por isso que às vezes não se aprofunda tanto, mas não quer dizer que a pessoa em si não possa lidar com essas questões. Até vou comentar uma coisa aqui. Quando eu falo do signo, por mais que seja o seu signo de nascimento, eu não estou falando de características pessoais. Eu estou falando de como a energia se manifesta, de como ela se apresenta. Daqui a pouco eu vou falar algumas características que as pessoas podem ter, mas a princípio é como a energia se expressa. Então não quer dizer que você do signo de Gêmeos é fofoqueira, que você é um leve trás, que você não aprofunda em nada, que é rasa em tudo. Isso não existe. Em alguma medida isso vai se manifestar porque é o seu sol que está ali. Então influencia até certo ponto. Mas não quer dizer que você é assim o tempo todo. Ninguém é o tempo todo o seu signo de nascimento, né? Como eu sempre falo, todo mundo tem os 12 signos em alguma casa. São 10 planetas expressando energias variadas, né? Uma série de aspectos para tentar entender a complexidade humana. Então não é algo que tipo, então é Gêmeos, é tudo raso, é fofoqueira, não sei o quê. Por conta disso que eu falei. Então o Sagitário traz ali para os Gêmeos, às vezes a empolgação, o otimismo, o senso de aventura, mas também de trazer essa sensação de que precisa olhar além. Como o Gêmeos é muito dinâmico, às vezes fica muito restrito ali ao mundo, aos entornos. Gêmeos também representa as vizinhanças, viagens curtas, né? Então tá muito ligado ali àquilo que está próximo. E o Sagitário já é aquilo que está no exterior, já é aquilo que vai longe, vai ao longe. Então atira aquela flecha longe, né? E isso assusta os Gêmeos às vezes, porque às vezes não vai querer sair muito ali do mundo onde ele consegue lidar muito bem. A racionalidade impede às vezes. Então é preciso trazer essa força do Sagitário para tirar também desse contexto muito bairrista que o Gêmeos pode expressar. Os estudos básicos, né, que são representados pelo signo de Gêmeos, também é a mesma coisa. Então às vezes a pessoa fica ali estudando só o básico de qualquer área e não aprofunda tanto. Não busca porque tem um certo receio de fazer isso, às vezes até de não dar conta, ou às vezes de ter que ter uma coisa muito rotineira, que é algo que é desafiador para esses signos de ar muito forte. Então, às vezes, a rotina incomoda. E aí quer estar ali estudando, absorvendo um monte de informação, porque essa é a função do signo e já vai para o próximo. Não quer tanto aprofundar. Só que aí é preciso lembrar que em situações onde é preciso trabalhar isso com calma, né? Assim como também de não seguir com a miopia.
né? O Sagitário pode trazer isso, de ficar cego, restrito. E como é muito sincero, às vezes aquelas respostas ali saem de uma forma mais agressiva. Isso também pode pesar para os Gêmeos, porque do outro lado ele está tentando ali fazer uma comunicação mais dinâmica, mais rápida, né? Que o fluxo ali não para, o mental ali é muito intenso, mas às vezes a coisa sai de uma forma mais atravessada por não entender todo esse processo que o signo que está na oposição está representando. Então vamos falar um pouco das características do signo de Gêmeos que podem ser manifestadas nas pessoas. Primeiro, essa questão do dinâmico, do livre, de circulação, ou seja, são pessoas que na sua maioria gostam de estar ao ar livre, de não se sentirem presas, restringidas por alguma coisa, né? Que precisa ter uma forte circulação. Aí a gente pode pensar, ai Cláudio, mas então o pessoal de Gêmeos não fica dentro de escritório para trabalhar, nada disso. Não tem isso, né, gente? É um dinamismo que a pessoa ali precisa. Então, se ela está dentro de um escritório, de preferência ela tem que escolher uma profissão que traga esse dinamismo. Então, atividades como marketing, né, que tem sempre uma troca muito forte ali de ideias e de coisas e que vai e que vem. Redes sociais, né? Geminiano adora rede social, porque tá ali o tempo todo trafegando informação. Então ali é o paraíso das geminianas, por assim dizer. Então vai fazendo esses ajustes. Mas claro que se depender, né, como é um signo dual, né, experimenta as duas polaridades, porque está interessado na classificação. O que é isso, né? O signo de Gêmeos então fica rotulando as coisas e as pessoas, não é bem assim, mas faz com que se experimente os dois lados da moeda para ver de qual que é o melhor, para fazer uma espécie de balanço. Então, às vezes, a pessoa vai passar por situações onde ela é mais livre, está solta ali, a cabeça voando, tranquilamente vivenciando ali sua experiência de Gêmeos. Em outros momentos, ela está restrita, presa, né? Ela se sente ali confinada. E aí, o que o signo vai fazendo? Um balanço. Então, entendendo de qual dos dois lados é melhor, quais são as situações ali que ela precisa experimentar. Ou dentro de, como eu falei, de um trabalho. Então, uma pessoa que faz um trabalho muito rotineiro, muito parado, né, muito monótono, operacional demais, então ela não encontra aquela cor dinâmica, né, aquele ar que vem e que vai, da troca de informação, das ideias ali, de tudo que flui, ela se sente restrita por isso. Aí em outros empregos, ou dentro da mesma função, daqui a pouco começa aquele fluxo, que às vezes ela não dá nem conta, fica desorientada, porque é essa dualidade do signo. Muita gente chama de duas caras. Geminiano muda muito de opinião, de ideia. Esses preconceitos que estão por aí que eu sou extremamente contra, né? Preconceito de signo, mas enfim, né? Porque isso marca muitas pessoas. E à medida que a astrologia vai ganhando mais relevância, as pessoas vão absorvendo, creio eu, que de forma positiva, isso vai se tornando um ponto de atenção. Porque às vezes a pessoa fala assim, você é de Gêmeos, você não serve para isso. Né? Estou aqui falando de que a pessoa não fica quieta e falar, essa função não vai servir para você, porque eu vi lá no Astrolibertação que Gêmeos não fica parado. Então a gente tem que ter um certo tato para falar dessas coisas, porque não é bem assim, né? As pessoas são perfeitamente adaptáveis, especialmente quem é do signo de Ar, consegue se moldar com mais facilidade. Agora, quando se enfurece também, eu costumo falar que Gêmeos é uma brisa, né? Então vem aquele vento gostoso, mas quando se enfurece se torna um vendaval também, assim como outros signos de ar. Então um grande deslocamento de ar à medida que vai se enfurecendo, vai ficando com raiva. Então a gente tem que entender, porque fala assim, então o pessoal de Gêmeos muda muito de ideia, todo mundo calminho, não é assim que funciona. Ou então, nossa, vira uma tempestade, parece um vendaval ali, um furacão. Na verdade é porque é o signo que tem mais força do elemento ar, como eu já expliquei lá no início. E essa dualidade é tão marcante no signo que ela está representada no símbolo, né? Podem olhar o símbolo que eu coloquei, que tem como se fosse duas portas ali, elas estão ligadas. Então mostrando que os dois lados estão ali se conectando, né? Eu falei da oposição de Sagitário, mas tem também as variações dentro do próprio signo. Então, às vezes a pessoa vai experimentar algo de um jeito e outra época ela vai experimentar aquela mesma situação de uma forma completamente diferente.
Por isso até representado pelos irmãos gêmeos, né? Literalmente gêmeos, porque são idênticos, mas que tem uma variação entre si. E tudo que faz o foco é a conexão, é a troca de mensagens, de informação. Por isso está muito atrelado ao comércio, né? Essa ideia de circulação de mercadorias, de vendas dos bairros, né? De vender pequenas coisas, mas está sempre levando e trazendo alguma coisa. O foco é isso. Assim como também para interconexão. Então, às vezes, conhece um monte de gente, né? A lista de contato de quem tem gêmeos forte no mapa é extensa, tende a ser extensa, porque essa pessoa já trocou muita ideia com muita gente, então ela vai recebendo esse fluxo, né? E vai vivenciando isso de uma forma dinâmica. E aí na parte negativa, o que a gente tem? A dispersão. Como o fluxo é do elemento ar, então eu faço esse gesto aqui para a gente tentar entender que está sempre aqui no mundo, né, das ideias, no mundo de cima. A coisa acontece sempre lá em cima, mas se dispersa com muita facilidade. Então às vezes o foco vem com dificuldade, precisa trabalhar, precisa desenvolver ferramentas para aprender a focar, para fazer trabalhos em que precisa de uma atenção. A dispersão é quase que uma coisa normal ali. Ou também a coisa do se tornar intelectual demais, racional demais, lógico demais. Então acha que a vida é sempre 0 ou 1, né? Fazendo sempre um jogo ali, um binário da vida, ou é uma coisa ou é outra. Então fica oscilando entre essas polaridades e esquece que a vida tem mais cores, né? Tem uma variação enorme entre os tons, entre o branco e o preto, né? Tem uma escala de cores que cabe aqui dentro e às vezes pode perder isso quando se torna lógico demais. Ou às vezes não conseguir lidar com lados mais subjetivos. Então a pessoa que é muito lógica e tem uma lua, por exemplo, num signo de água, ela vai ter dificuldade de lidar com as próprias emoções, porque ela tenta racionalizar a vida. E a vida parece, né, muito mais subjetiva, muito mais ligada aos fluxos da água do que ao racional, ao cartesiano, aquilo que a gente consegue tocar com a nossa mente limitada. Então vale a pena também entender esse jogo. E o outro ponto também é que, como está muito ligado a essa questão da variação, de vivenciar os lados, pode ser que se apresente como uma pessoa que tem 2 ou mais faces, que as pessoas pensam assim, esse cara é bipolar, essa pessoa é bipolar, quando na verdade ela só está variando. Então tem que ter a atenção para isso também. Como que eu manifesto esses gêmeos? Porque é a minha natureza, então não vou deixar de manifestar, mas às vezes eu posso incomodar quem está lá do outro lado, porque fica perdido nesse jogo. E aí cabe a cada um fazer a análise, saber se vai jogar uma corda para ajudar o amiguinho que está lá do outro lado, ou se vai deixar ele, né, a deriva ali no mar, perdido no meio da sua profusão de fluxos das ideias, do ir e vir, do foco. Então a Gêmeos estava aqui agora, já foi embora, né? Já não aparece mais. Te considera uma pessoa mais amiga, mas não tem um contato ali, já desapareceu também. Ou quando vem de uma forma mais intensa, a troca é muito intensa. Então a grande questão é saber como lidar com essas mudanças, com essas oscilações que são naturais e que precisam de um entendimento maior também, para poder não causar tanto incômodo, porque uma das funções dos signos do ar é se interconectar. Às vezes tá ali na troca, né? E essa troca às vezes só vai acontecer se entender melhor desse fluxo. Ou então a troca acaba e já tem que ir por um próximo, tá sempre em busca de um próximo e acaba não criando vínculos afetivos aí. Então isso também é um ponto negativo de atenção. E a própria questão da mutabilidade, né? Então se mudar demais, vai deixar a sensação de que, né, há uma mudança muito brusca, muito repentina e que isso pode incomodar. Então é criar condições de mudança que sejam também capazes de vivenciar a transição daquilo que está sendo mudado. Um exemplo é o que eu falei lá no início do fim do outono. A gente observa que há um período de
mudança, né, de progressão de mudança, de progressão de variação de condições, como eu falei, para que aí surja o inverno. Não é no estalar de dedos, agora já estamos no inverno. Não é assim que funciona. Existe uma progressão porque existe uma necessidade de adaptação. Se o clima esfriasse de uma hora para outra, seria difícil nós, como seres humanos, nos adaptarmos. Seria mais desafiador e poderia causar até tragédias aí. As variações ainda são importantes para a gente conseguir se adequar às mudanças. Aquilo que muda rápido demais, brusco demais, similar ao que eu falo em relação ao Urano, causa um choque e deixa as pessoas à deriva a ver navios. A casa natural de Gêmeos é a casa 3, então é a casa que vai falar sobre comunicação, sobre estudos básicos, viagens curtas, né? Viagens perto, deslocamento nos bairros, irmãos, né? Dos Gêmeos, lembra dos Gêmeos? Irmãos também estão representados nessa casa. Então é a casa onde vai se trocar as ideias, é a casa que a gente precisa analisar, por exemplo, quando se vai falar de venda de mercadoria, o que tem ali, quais os fluxos, qual o signo que está na casa 3, porque a partir dali é possível compreender melhor, inclusive como trabalhar a questão do estudo, né? Como a pessoa estuda, tudo isso está ali indicado pela casa 3. Quem tiver a casa 3, por exemplo, em Capricórnio, precisa trabalhar de uma forma mais estruturada, planejada. A comunicação, muitas vezes, ela precisa de uma suavização, porque às vezes a comunicação fica rígida demais. A disciplina no estudo se torna muito rígida, dependendo do aspecto que tiver com Saturno. Então é importante também entender em que signo está a casa 3 do seu mapa e o que isso pode indicar sobre esses temas todos que eu falei aqui, principalmente sobre as trocas. Como o Sol em Gêmeos pode mexer com você. Então, Cláudio, você sempre fala dessas energias, mas não conheço meu mapa, eu não entendo direito esse astrologuês aí, essa linguagem doida que você fala aqui no canal. O que eu faço? Na verdade, eu sempre falo, né, gente? É muito simples a gente entender isso. Onde na nossa vida a gente precisa de um fluxo maior de informação, de dinamismo, de troca, de interconectar para que eu consiga alguma coisa. Uma casa 6 em Gêmeos, por exemplo, precisa de muito contato para conseguir trabalho. Então, é a partir dessa troca que vai trazendo, né, uma nova leva de informação e vai se estabelecendo isso. Onde na minha vida as coisas estão muito paradas, né? Onde está o signo de Gêmeos ali, então eu posso aplicar isso. O relacionamento não está andando, traz um dinamismo, cria condições de mudança, experimenta algo diferente, experimenta algo novo, né, dentro da relação ou com relações diferentes para você trazer um fluxo. Então é nesse sentido que a gente pode utilizar esse Sol que está passando em Gêmeos e irradiando tudo isso para a gente. É um período muito midiático, né, porque o Mercúrio representa a mídia em geral, então a mídia é muito voltada para a comunicação, então há uma profusão ainda maior, se é que é possível, de comunicação. Assim como também tende a ser um período de mais foco nos negócios, nos comércios, nas vendas, nas trocas, tudo isso se intensifica a partir do Sol, ou pelo menos poderia ser aproveitado dessa forma. Claro que tudo vai depender sempre do mapa, então conheçam o mapa de vocês, façam o mapa de vocês. O link para me chamar no Zap e marcar sua consulta tá na descrição. A agenda de julho já tá aberta, então aproveita. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que o Sol ingressa no signo de Gêmeos, acontecendo no dia 20 de maio, às 9h59 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Sol a 0 graus de Gêmeos, né, iniciando então o trânsito, né, pelo signo de Gêmeos. Então, né, a partir de agora mudam os temas. A gente que estava muito focado nos temas que envolvia o touro ali, da materialidade, agora a gente passa a falar de questões mais geminianas, como o dinamismo, a troca, a liberdade de circulação, e a gente vai observar também, além de tudo isso, porque o Gêmeos é um signo que mexe muito com o comércio, com
ensino básico, educação, mas também com aquilo que interconecta. Ele é do elemento ar, então a gente tem que lembrar que também envolve as questões mais racionais, mais intelectuais. A pegada é um pouco por aí a partir de agora. O que a gente tem que considerar também é que ele é um signo dual. O que é isso? Ele é um signo que oscila por natureza. Às vezes a gente vai experimentar situações de um determinado lado e no momento seguinte essa situação se inverte para que a gente saiba dizer qual dos dois lados é melhor. É uma espécie de uma energia para classificação, mas não é aquela coisa simplesmente de rotular as situações e pessoas. É experimentar, entender, né, absorver aquilo ali e ver qual dos dois cenários é melhor. Então às vezes a gente tem como é um signo que busca pela circulação, é o mais ar de todos, né? Precisa ser dito isso. Muitas vezes a gente vai experimentar situações onde a gente fica mais restrito, não circula tanto. Outras vezes a gente está em constante fluxo ali e não consegue parar. Qual dos dois cenários é melhor? Será que eu devo buscar um equilíbrio? Então essa é a grande, né, oportunidade que a gente tem aí para o período. Vale a pena também considerar que nos próximos 30 dias, essa é a mandala, né, que influencia aí. E a gente vê que tanto o Sol, a Lua estão em signos do ar. E o planeta que faz aspecto com o Sol no momento do ingresso é Plutão, a 2 graus de Aquário, né? Retrógrado já. Quem não viu o vídeo da retrogradação, tá aqui no canal, dá uma assistida para entender melhor. Isso quer dizer que neste período a gente tem uma energia fluente, que é uma espécie de energia mais cômoda, que não obriga a gente a tomar atitude. Então é uma oportunidade também da gente limpar, fazer essas limpezas, essas purgas, essas transformações da essência solar a partir da circulação, a partir da troca de ideias, a partir deste dinamismo do signo de Gêmeos que visa, né, estabelecer contatos, mas também criar condições, como eu falei antes, para que surja algo novo. Então ele cria as variações necessárias. Então a partir daí a gente pode fazer essa limpeza. Só que como não é uma quadratura, não é um incômodo, muitas vezes a gente precisa se esforçar um pouco mais para que isso aconteça. Aí vale a pena também olhar para esse lado, porque como ainda é uma energia fluente, eu costumo referir a um trígono como se fosse um talento nato, que aquilo ali é tão fácil que a gente não liga muito, não investe muito. Não é diferente de quando é uma habilidade que a gente precisa e sente que não tem, né? Entre aspas, não nasceu com aquilo e precisa ralar aí para conseguir. Então essa é a diferença do entendimento do trígono. Não acontece nada se a gente não quiser, se a gente não aproveitar. Fica ali, né? Eu sei que está tendo um trígono nesses 30 dias, isso vai durar, né? É um aspecto que são de graus muito próximos, 2 graus para o Sol é nada, mas está ali, eu não invisto muito e se eu não me esforçar a coisa não acontece. A dificuldade também pode ser porque a Lua passando no signo de Libra, né, que a princípio não faz aspecto com o Sol, mas considera também que a gente se torna muito racional até mesmo para lidar com questões do campo emotivo, então também isso influencia para os próximos períodos. E outras influências que ainda permanecem, né, a conjunção com Júpiter e com a Vênus. Então é um período assim que a gente pode aproveitar. O Júpiter está prestes a ingressar em Gêmeos também, mas para expandir esse brilho pessoal, irradiando ainda mais a nossa luz, porque a Vênus está se aproximando para formar conjunção, e isso vai se tornar muito intenso, né? Então é um período que mostrar o nosso brilho, chamar atenção positivamente pode ser benéfico, né? Lembrando que o Júpiter expande positiva ou negativamente, então tem que ter uma certa atenção para isso, para aproveitar. Mas se expandir o negativo, ainda é o Júpiter, né, junto com a Vênus, então suaviza, tem um toque benéfico ali, tem um toque de boa sorte, um quê ali que favorece na medida do possível. Não é que ninguém vai ficar rico do nada se não tiver condição para isso, mas favorece muito, dá uma suavizada. Muita gente está precisando disso nesse período para poder, nos próximos 30 dias, trabalhar essa essência de uma outra forma. Trabalhar com o intuito até mesmo de alcançar,
novos níveis, né? Níveis de crescimento dessa consciência solar, dessa essência solar, do nosso brilho interior. Aí o zelo fica por conta do Netuno também, que está aqui formando um sexto com o Sol, né? O sexto aqui com o próprio Júpiter. Então a gente tem que pensar que as expectativas precisam de uma gerência, porque senão vira uma coisa deslumbrante demais. Eu passo a acreditar, né? Vamos lembrar que ainda está em Touro, então tem que ter ali o pé no chão. Eu passo a acreditar e me engano, vou embarcando ali numa miragem sobre mim mesmo, e quando eu vejo não era nada daquilo, trazendo frustrações. E não traz a boa sorte. Então o astrólogo aqui está falando, vai ser um período muito bom, vai ser um período muito benéfico, e acaba que não acontece nada, porque a vida não funciona assim, né? A gente pode aproveitar isso a partir da energia do Sol, mas é preciso também dar ali, né, fazer a coisa acontecer, e principalmente atentar para as ilusões, as miragens de Netuno sempre. O ascendente caindo a 19 graus de Câncer pede que a gente tenha ainda empatia, né? Às vezes é a água que estava faltando, apesar de que o Netuno ali está em Peixes, então não posso falar que essa água estava faltando, mas traz um toque mais empático, sensível, que talvez possa ajudar, pelo menos para equilibrar a Lua em Libra, né? A Lua que fica muito voltada para o outro, são signos do ar, então são signos sociais, é preciso ter uma atenção especial. E aqui a sensibilidade pode ajudar nisso, assim como é necessário também buscar o acolhimento, né? Proteger muitas vezes durante esse período aquilo que está sendo desenvolvido ou aquilo que a gente decidir que vai aplicar essa energia. A atenção é que o signo de Câncer, ele busca muito por segurança a partir da aceitação do grupo do qual faz parte. Até por isso tem muita ressonância com a questão da família, né? Questão de tradição e memória. Então é importante olhar também para não trazer esse lado que é o frágil do signo. E lá no meio do céu, a bússola, o signo de Touro, que é de onde o Sol acabou de sair. Então na vida pública, carreira e profissão, tudo que foi trabalhado enquanto o Sol esteve em Touro vai ser exigido e esperado de nós, que a gente mostre isso, né, de forma pública, que a gente seja capaz de trabalhar de maneira objetiva, com toda essa energia, que a gente seja capaz de colocar tudo em prática, mantendo o pé na realidade e trabalhando com aquilo que precisa ser feito de fato. Buscando segurança, a questão material ainda continua aqui, né, pelos próximos 30 dias, talvez até o Sol ajude a clarear isso pra gente. Qual que é a nossa situação de fato? O que a gente precisa investir, quais são as medidas que precisam ser tomadas para trazer maior segurança, né? Estabilidade material, segundo o signo de Touro. E será que a carreira, a vida pública e profissão, lembrando que quando eu falo carreira não é só no sentido corporativo, mas o impacto que a gente deixa no mundo, né? A nossa pegada e o nosso legado pode ajudar nesse sentido? Fica aí a questão. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo durante esse período de permanência do Sol em Gêmeos. Então agora que a gente já entendeu um pouco mais da energia de Gêmeos, já vimos a mandala, vamos mergulhar nos pitacos astrológicos para os próximos 30 dias. Lembrando que quando eu faço isso eu considero o ponto da revolução solar que cada um está na roda do ano, né? Como que está o movimento ali, e também o posicionamento do signo na mandala do ingresso do Sol. Então, quem não sabe onde o seu signo tá, por que eu estou falando o que eu estou falando? Tá lá, né? Parte tá lá na mandala, é só voltar e dar uma olhada. Onde está meu signo? Qual casa? O que ele vai falar ali? Até porque não dá para falar tudo, mas tem muita coisa ali também que, às vezes, já entendendo um pouquinho da astrologia, você já capta. Se você vê que tem um Saturno ali, sabe que a coisa tá feia, né? Brincadeira. Mas quer dizer que ali há uma necessidade de trabalhar de forma mais estruturada. Então aproveite nesse sentido também. Gêmeos, vocês chegaram à revolução solar, né? O momento da renovação, o ano novo de verdade para vocês. Começa agora. Então receba os potenciais, acolha tudo isso. No início, muita coisa a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Tem um ano pela frente. É como se você estivesse preparando ali uma mala, né? Que você vai sair numa viagem simbólica ao longo do ano e aproveitando esses potenciais. Então esse é o momento de plantio, de receber,
principalmente se já liberou espaço, né, na Terra ali, que a Terra estava preparada, né, já jogou fora, mudança de comportamento. Nada novo surge se não tiver mudança de atitude e comportamento e principalmente espaço para que algo novo surja. Então aproveite nesse sentido. Considere também, neste momento, vocês vão precisar de um pouco mais de repouso, né, de recolhimento, de receber essas energias e recarregar de fato as baterias. Às vezes vai precisar ir para lugares, dar uma isolada, né, uma desconexão com esse fluxo intenso que é a vida social de vocês para recarregar as baterias. Foque também na vida privada, nos seus bastidores, né, onde ninguém enxerga, mas é onde você vai para justamente fazer esse repouso e se preparar para essa aventura aí que vai ser o ano novo de vocês. Sagitário, vocês chegaram ao auge, à colheita, ao momento dos resultados, né? Tudo aquilo que foi plantado tende a dar frutos agora. Aquilo que ainda não deu pode continuar trabalhando, né? Usando a energia de vocês, movimentando com bastante entusiasmo e otimismo para vocês trazerem o resultado daquilo que estava desenhado na revolução de vocês, mas também para os objetivos do ano. Então aproveite nesse sentido. Foque também na rotina, né? Às vezes a gente fala em rotina e as pessoas ficam assim, nossa, mas que tédio esse negócio de rotina, mas pode ajudar a realizar. Ter uma lista de tarefas, um roteiro ajuda muito no dia a dia para vocês não perderem tanto tempo com coisas básicas. Assim também como preste atenção na dieta, na saúde e no bem-estar, porque isso depende, né? Os resultados do ano estão condicionados a essa melhoria dessa área da vida aí de vocês. Áries, se passaram 60 dias desde a revolução solar de vocês, muita coisa vocês já começaram a trabalhar, né? Já perceberam quais são os potenciais que vão ser desenvolvidos aí ao longo do ano. Ainda não traz um incômodo, então vocês já podem começar a circular muita coisa, né? Publicar trabalhos, né? Espalhar a palavra daquilo que vocês querem alcançar esse ano, principalmente de acordo com aquilo que já foi recebido e plantado no potencial aí do ano. Então aproveite nesse sentido, mas preste atenção também nas verdades pessoais, nas filosofias, crenças, tudo isso vai ter uma importância maior durante esse período. É um movimento que vocês podem aproveitar e isso acarretar positivamente aí ao longo da revolução do ano aí para vocês. Leão, vocês estão a 60 dias da revolução solar de vocês. Se intensifica o período de finalização, as limpezas, as purgas, né? Jogar fora comportamentos, atitudes, abrir mão daquilo que não ajudou ao longo do ano. É uma preparação como se estivesse ali limpando a terra para receber novas sementes no momento da revolução. Então faça esse trabalho. O incômodo tende a diminuir nesse período, então vocês podem aproveitar sem a tensão, sem aquela sensação que muitas vezes de cansaço que dá nessa época. Mas continue trabalhando no sentido de abrir caminho para o novo. Quando chegar a revolução de vocês e daqui a 30 dias vocês terão o inferno astral para não sentir essa intensificação. Então aquilo que vocês ainda quiserem realizar, ainda dá tempo, sempre dá tempo, mas também principalmente no sentido de abrir caminho, abrir espaço para coisas novas surgirem de fato quando vocês fizerem um aniversário. Peixes, vocês estão no momento de desenvolvimento das energias do ano aí. Então todo o potencial que já foi assimilado começa agora a trabalhar a partir da tensão, do incômodo. Então é um período que vocês obrigatoriamente têm que se movimentar no sentido de realizar aquilo que está previsto na revolução de vocês e também nos objetivos do ano. O incômodo é para que vocês se movimentem nesse sentido. Continuem desenvolvendo, trabalhe naquilo que já foi mostrado. Uma atenção especial também para a publicação, para as crenças pessoais, as verdades pessoais. Às vezes muita coisa pode não acontecer ou vocês serem obrigados a lidar com essas crenças, com essas ditas verdades pessoais a partir dessa tensão, porque disso depende, né, o crescimento, o fluxo aí ao longo da roda do ano. E o principal é firmar o curso. Agora não dá tempo mais de mudança de curso, agora é seguir com o que
foi traçado a partir da revolução de vocês para que vocês tenham o desenvolvimento anual aí. Virgem, vocês estão no período de finalização da revolução solar de vocês, ou seja, começa a necessidade de limpeza, de eliminação, de purga, de jogar fora, de rever muita coisa. É um movimento mais de introspecção, então volte mais para dentro, faça suas reflexões, o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser melhorado. Ainda dá tempo de realizar muita coisa, né? No sentido de que vocês podem comunicar até mesmo aquilo que precisam, né? Fazer as trocas, né? Trabalhar ali com os estudos, tudo que pode favorecer ainda a realizar os objetivos dessa revolução. Só que o principal é limpeza, né? É jogar fora, já começar abrindo espaço, já começar preparando a terra ali para receber os potenciais. E o incômodo, né, a tensão que vem com o cansaço, que vem com uma série de coisas, obriga que se movimente. Então não dá para ignorar. Aquário, vocês estão num período aí de menor intensidade, né? Dá a sensação de que as coisas estão mais tranquilas, de que vocês podem descansar, mas aproveite porque vocês estão em pleno desenvolvimento, né? Precisa de iniciativa agora, precisa de vocês movimentarem intencionalmente para que continue desenvolvendo. Nesse sentido também, o que precisa ser desapegado? O que precisa ir embora, né? Não se assuste com a possibilidade de passar por momentos de desafios, de crises, de perdas, porque isso pode ser necessário para a transformação anual proposta pela revolução de vocês. Então observe que muita coisa nos desafios vem nesse momento em que vocês podem sentir que é o momento de respirar, de descansar, e aí se manifesta o desafio. Então aproveite nesse sentido para continuar trabalhando aí ao longo do ano. Libra, para vocês a energia é fluente, causa essa sensação, essa falsa sensação de acomodar, mas vocês estão num período caminhando para finalização. Precisam aproveitar para realizar tudo aquilo que ainda não foi feito, porque no próximo signo começam as tensões para limpeza. Então aproveite, né? Não deixe que essa sensação de tranquilidade te engane, te faça acomodar, que te deixe aí numa sensação de zona de conforto. Movimente de vontade própria, né, de iniciativa própria para continuar construindo. Comunique também as mensagens, o que vocês precisam, né, os contatos, as trocas, né, os estudos que podem ajudar. Tudo isso aí tende a auxiliar ao longo aí da jornada de vocês. Escorpião, vocês tiveram auge no signo anterior, então muita coisa ainda está sendo assimilada sobre o que deu certo, o que ainda precisa de empenho, mas é um momento de desafio, né, de proposta de desenvolvimento a partir da roda do ano. Então se vocês toparem esse desafio, pode ser muito válido aí para desenvolver. É uma pulga atrás da orelha, mas vocês conseguem ignorar. Mas aproveite esse período e desenvolva, né? Traga uma melhora, principalmente para o lar, para casa de vocês, os familiares, aqueles com quem vocês sabem que podem contar, né? Aonde vocês estão ali na vida privada, no seu momento de descanso, invista nisso também, porque pode te ajudar, inclusive a recuperar as energias, fortalecendo suas bases, né? A conexão com a ancestralidade, o que ajuda vocês na vida pública lá em cima. Então aproveite esse período. Capricórnio, para vocês também, a oportunidade de desenvolvimento também está aí para vocês, mas é preciso aceitar o desafio, né? Topar isso. A pulga atrás da orelha tá ali, vocês precisam trabalhar, mas é possível deixar de lado, ignorar, né? Mas nesse sentido de que vocês estão caminhando para o auge, para o resultado, né? Para a colheita daquilo que foi plantado, daquilo que já foi trabalhado no próximo signo. Então aproveite nesse sentido e continue o desenvolvimento, que tende a dar muito resultado. Foque também nos relacionamentos, né? Principalmente as relações formais, as pessoas com quem você sabe que pode contar, e principalmente naqueles adversários declarados que, se não tratar muito bem, vocês sabem que podem ter trabalho com essas pessoas. Então aproveite esse período para que vocês garantam, aumentem as chances de resultado no próximo signo. Câncer, vocês estão no popular inferno astral. Faltam 30 dias para a revolução solar de vocês. Se ainda não estava fazendo as limpezas, a abertura de caminhos, né? Todo aquele processo de preparação para o aniversário
necessário de vocês, façam a partir de agora, mas tem que correr, tem que agilizar, porque a sensação agora é de cansaço, de que as coisas não andam, de que tudo começa a dar errado, porque a energia da revolução anterior começa a dar lugar a um novo, né? Algo que pode ser um potencial de oportunidades, de coisas novas, mas para isso é preciso ter ali espaço para que algo novo surja. Então vamos lembrar mais uma vez, joga fora, mude, porque se não mudar, nada novo vai acontecer. Não adianta astrologia, não adianta magia nenhuma que vai fazer as coisas darem certo se você não tiver com a intenção de mudar, com a intenção de melhorar, modificando o comportamento, nada novo surge. Então aproveite nesse período, né? A tensão é muito forte, a sensação de cansaço, né? Como se estivesse chegando ali de viagem, é muito intensa e precisa de uma atenção especial nesse sentido. Foque também no físico, desenvolva a energia física, fortalecendo o corpo, né? Movimentando também a personalidade, a identidade, porque tudo isso tende a ajudar no período aí de renovação. Touro, se passaram 30 dias desde a revolução solar de vocês, então agora ainda estão recebendo os potenciais, mas muita coisa já pode ser trabalhada, principalmente se você já sabe do que se trata a sua revolução ou se você já planejou o que você vai realizar neste ano. Então aproveite nesse sentido, principalmente porque vocês terão um período de intensidade na vida pública, na carreira, profissão, muito envolvido nos grupos, nas amizades. Vai ser um período de muito fluxo nesse sentido, o que pode às vezes representar um certo desafio para entrar em contato com o lado mais interior. Então aproveite nesse período para movimentar essas áreas, principalmente naquilo que vocês perceberam que se trata o ano aí novo de vocês. Por fim, o recado de sempre: não fez o mapa natal? Corre, tá esperando o quê? Começa a jornada de autoconhecimento a partir do olhar astrológico. Pode ajudar muito, eu sou suspeito para falar, mas comece, né? Prova o gostinho ali disso, né? Que vocês vão começar a entender a vida e ver as coisas por um outro olhar. Isso ajuda o entendimento interior. Não é o olhar do tipo, então eu sou assim porque eu nasci no signo tal. Isso não existe. Mas você vai começar a compreender como que daquelas características, quais que você manifesta, quais que você pode melhorar, lapidar, para trazer, né, oportunidades, crescimento, né? Todo mundo fica de olho em dinheiro. À medida que a gente investe nos talentos naturais, aumentam, presta atenção na palavra, aumentam as chances de melhorias financeiras também. Porque, né, a pessoa muito talentosa, a pessoa ali que conhece de si, tem um domínio sobre si, ela consegue melhores oportunidades nesse sentido. Então a astrologia é uma ferramenta muito útil para a descoberta de si, né, dos potenciais daquilo que estava desenhado ali no mapa. Mas vale lembrar, não adianta olhar para a astrologia, não adianta fazer revolução solar, porque nada vai fazer alguma coisa por ninguém, né? Ninguém pode fazer por você. Tudo isso são potenciais, tudo isso são ideias, né, para você captar e saber como trabalhar. A astrologia respeita o livre-arbítrio e cada um de nós, a partir do seu nível de consciência, do seu grau de consciência, vai conseguir manifestar mais ou menos potenciais. Então é uma jornada que basta só começar. Na verdade, vocês já começaram, acompanhando aqui o canal, daqui a pouco estão falando essa linguagem simbólica que pode auxiliar em muita coisa. Então pare de perder tempo, corre lá, traça um mapa, não pode fazer a consulta? Não tem problema, vai para a internet, faz o primeiro mapa, comece de alguma forma este movimento. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre a revolução, mapa natal, o link tá na descrição para me chamar no zap e marcar sua consulta. Lembrando que a agenda de julho já está aberta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.